Olá pessoal! Hoje vamos de parte 4 da história. Amor egoísta. Voltando no tempo, 5 anos atrás. Vemos Yeondo cuidando da casa. Há roupas no varal, e em seguida ele já está preparando o café da manhã. Depois de deixar tudo pronto ele sai, e vai até o quarto, onde vemos uma mulher deitada na cama. Yeondo se aproxima, e se abaixando ele a olha com carinho. Então vemos que essa garota é só Jeon. Ela sorri para ele, e brinca dizendo que ele é o seu garoto Cinderela. Pois apesar de ser tão cedo, já está trabalhando tão diligentemente. Ela toca em seu rosto e fala que ele nunca deve fazer essas coisas para outra mulher. Então Yeondo pega a mão dela, e dá uma mordiscada em seu dedo. Ele brinca dizendo que está com fome, então vai acabar tendo que comer a mão dela mesmo. Só Jeon diz que não, ele não pode. Então ela começa a rir, e fala que já entendeu, ela já vai levantar agora. Yeondo sorri, enquanto ainda segura a mão dela. Seu olhar era doce e gentil, claramente aquele era o olhar de um homem apaixonado. Voltamos agora para o presente, onde vemos Yumin, semi-morta, jogada em sua mesa. Sua amiga Jiui olha preocupada e pergunta se está tudo bem com ela. Ela menciona que Yumin nem almoçou, e pergunta se ela quer um remédio ou alguma outra coisa. Yumin diz que não precisa, e fala que vai ficar bem logo. Ela começa a se lembrar de tudo o que bebeu na noite anterior. E fala que não deveria ter misturado as bebidas daquele jeito. Então sua amiga se aproxima de repente, e pergunta: como assim misturar bebidas? Ontem à noite nós 4 só tomamos vinho. Yumin congela ao perceber que acabou falando demais. Jiui fica encarando Yumin com expectativa, enquanto Yumin só pensa que apesar de não querer mentir para sua amiga, Jiui é o tipo de pessoa que raramente se deixa levar pelas emoções, então seria muito constrangedor contar para ela tudo aquilo. Jiui pergunta se eles beberam mais ontem. Mas antes que Yumin tenha a chance de responder, 2 outras colegas de trabalho começam a tirar sarro, dizendo que tá na cara que ela bebeu com um homem, e pergunta se elas foram a um encontro às cegas. Nesse momento, o telefone de Yumin toca uma notificação de mensagem. Ela pega o celular e olha. A mensagem é de Yeondo, ele diz que eles deveriam se encontrar quando ela tiver tempo. Logo em seguida, já podemos ver Yumin chegando em uma lanchonete. Ela pensa que é melhor acabar logo com isso, e que precisa de alguma forma limpar a bagunça que ela causou na noite passada. Yumin começa a olhar em volta procurando por Yeondo, pois ele havia dito que já tinha chegado lá. Então ela finalmente consegue avistar ele. Ela se pergunta o porquê, mesmo tendo tantos lugares vazios, ainda assim ele se sentou em um canto tão distante. Yeondo está esperando sentado, com a cabeça baixa. Não conseguindo manter as mãos e as pernas quietas, claramente ele está ansioso. Mas rapidamente ele levanta a cabeça, assim que ouve a voz de Yumin chamando por ele. Ela diz que ele chegou cedo, e pergunta se ele precisou esperar muito. Desviando o olhar, ele fala com um suspiro, que não muito. Yumin está dizendo que isso é um alívio, quando Yeondo subitamente se levanta, e diz que irá pedir bebidas para eles. Ele pede que ela se sente e espere um pouco. Ela não tem nem tempo de falar, e quando pensa em responder, ele já está se afastando. Yumin começa a pensar que ele foi sem nem perguntar o que ela queria. E que como seu estômago dói, ela não quer tomar café. Rapidamente ele retorna, entregando uma caneca com chá para ela. Eles se sentam, e Yumin agradece. Enquanto ela olha para a xícara, pensa que é uma boa escolha e que está feliz por não ser café. Yeondo permanece em silêncio e começa a tomar seu chá. Então Yumin começa a tentar puxar assunto, ela menciona que ficou tão bêbada na noite passada que deve ter esgotado ele, e pergunta se ele chegou bem em casa. Num flashback da noite passada, vemos Yeondo tentando colocar Yumin no táxi, e pedindo por favor para ela ir logo para casa. Ela, completamente bêbada, grita para ele não esquecer que já prometeu, e que agora não pode mais voltar atrás. Voltando para o momento atual. Yeondo ainda está em silêncio, apenas a encarando. Ela continua a falar sobre como estava alterada, e acabou falando muita besteira.
e diz que ele não precisa levar tudo aquilo a sério. Mas Yeondo a interrompe batendo a xícara na mesa. E então ele finalmente fala: por que não tentamos? Aquilo sobre o que falamos ontem. Você disse que só era preciso que eu fingisse ser seu namorado. Yumin fica surpresa por ele falar isso, e pergunta se ele realmente está falando sério. Ela comenta que achou que ele estava brincando porque ela estava muito bêbada, então ia apenas pedir para ele esquecer aquilo. Mas Yeondo fala que não deve ser difícil fingir ser namorado dela, e que além disso, ele falou que também iria usar ela. Seria como uma troca. Yumin começará a pensar que realmente está chocada com isso, ela não achou que ele estava falando sério naquela hora. Ela fala para Yeondo que se esse é o caso, já que ele concordou em fazer isso, então ela vai dar mais detalhes sobre o plano dela. Ela diz que quer que seu ex a veja curtindo com outro homem. E menciona que ele mora no bairro perto do restaurante de Yeondo. Então tudo o que ele precisa fazer é passar com ela por lá, uma vez por semana. Yumin diz que não irá envolver nada difícil, apenas fazer uma refeição juntos, ir a um café, e passearem como um casal, seriam coisas assim. Ela também diz que entraria em contato com antecedência, para dizer o local e horário. Yumin parecia calma e confiante, mas no fundo todo esse plano dela, era apenas uma maneira de tentar escapar da realidade. Ela não conseguia aceitar o fato de que seu ex nunca a amou como mulher. E mesmo que ela o tenha largado, ela queria que Zeon se arrependesse de perdê-la. Já Yeondo, na verdade não estava nem um pouco interessado no plano ou na situação de Yumin. Após ela fala tudo, ele diz que agora é sua vez de dizer o que ele quer. Ele fala que vai tirar uma foto como prova, toda vez que eles se encontrarem, e que se ela quiser, ele pode tirar sem mostrar o rosto dela. Depois ele irá postar essas fotos nas redes sociais dele. Yumin fica confusa e pergunta se ele não havia falado que não tinha redes sociais. Ele diz que sim, mas que vai criar uma. Yumin diz que tudo bem, e pergunta se tem mais alguma coisa. Mas ele diz que é só isso. Ela fica surpresa, e diz que isso é bem fácil, e pergunta se ele não precisa ir em lugares específicos como ela. E ele responde que não. A verdade é que para Yeondo, o que ele esperava, era que apenas a presença de Yumin em sua vida, fosse suficiente para provocar Sojeon. Yumin toma seu chá enquanto pensa, que se ela entendeu bem, então o objetivo dele é criar uma conta nas redes sociais, e postar fotos de uma mulher para se exibir. Assim como ela, ele também quer que sua ex o veja com uma nova namorada. Então ela imagina, que provavelmente deva ser aquela mulher com quem ele discutiu no beco. E se pergunta por que ele está fazendo isso agora, sendo que ele terminou com ela e falou aquelas coisas tão cruéis naquele dia. Mas como em um lapso de memória, ela se lembra que também fez a mesma coisa. Então é o sujo falando do mal lavado. Milhares de pensamentos estão passando em sua cabeça ao mesmo tempo, e ela começa a se perguntar qual será a história dele. Enquanto ela continua imersa em sua própria mente, Yeondo fica confuso, se perguntando por que ela está com essa cara. Ele decide quebrar o silêncio novamente, e fala que eles podem se encontrar aos domingos, quando seu restaurante estiver fechado. E que em todos os outros dias, ele estará disponível apenas durante a noite. Yumin apenas concorda. E então ele pergunta, por quanto tempo eles vão manter esse esquema. Yumin pensa um pouco sobre isso. E diz que até conseguirem a reação desejada dos seus alvos. Yeondo congela ao ouvir isso, ele não parece gostar muito dessa ideia. Mas Yumin é rápida ao perceber, e fala que é brincadeira. Então ela sugere que seja por 2 meses. Agora satisfeito, Yeondo assente com a cabeça, e diz que tudo bem. Em seguida, vemos os dois já do lado de fora. Yumin fala que eles podem começar nesse domingo, e que irá mandar os detalhes para ele por mensagem. Yeondo concorda, e já começa a se preparar para ir embora. Mas Yumin chama seu nome e pede que ele espere. Se virando, ele olha para ela. Yumin, com a mão estendida para ele, diz que sabe que não causou uma boa impressão nele. Ele fica sem graça, e se lembrando de tudo que aconteceu em seus últimos encontros com ela, ele pensa que então ela percebeu.
Ela fala que apesar disso, ele ainda assim aceitou sua ideia estúpida, e por isso ela o agradece. E completa falando que realmente espera que eles possam se dar bem nos próximos meses. E Yeondu olha fixo para ela, e em sua mente ele pensa que ela tem um sorriso lindo. Mas então ele também deixa escapar um sorriso, enquanto pensa que mal pode esperar para que Sojun descubra mais sobre essa mulher que está diante dele. E então com um aperto de mãos eles selam esse acordo.